Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rony Kuzma, seja muito bem-vindo ao Atualidade Cosmética Entrevista, em parceria com a Aurolab, onde a gente vai bater um papo com pessoas incríveis aqui, como o nosso amigo Caio, sobre competitividade no mercado de cosmético, tá? E para a gente já começar, Caio, primeiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado, cara, é sempre incrível conversar com você, e já queria pedir para você falar um pouquinho quem que é o Caio na fila do pão. Quem que é você, meu amigo? Fala pra gente. Tudo bem, Raoni? Tudo Bom, ótimo. Caio, eu sou fundador e CEO da Just For You, que é a primeira marca brasileira a personalizar cosméticos, né? Então a gente está aí, apesar de ser uma empresa jovem, nós estamos no mercado há 3 anos, a gente já conseguiu aí crescer bastante, né? Just For You consegue ajudar as pessoas a entender as rotinas, entender as necessidades e fazer um cosmético personalizado para cada tipo de pessoa, né? Então, quando a gente fala de questões de competitividade, a gente consegue aí se destacar no grande varejo, realmente entendendo cada necessidade de cada pessoa. É isso que a gente consegue fazer para conseguir atrair a atenção aí dos consumidores diante desse varejo enorme que é o mercado brasileiro. Perfeito, e fazem com uma excelência única, e assim, eu sou muito fã, tanto do seu Caio, pela forma, pela sua lógica de empreender, quanto da Just For You, que chega a ser irritante de competente, é incrível, cara, parabéns, viu? E, Obrigado. meu amigo, começando nossas perguntas, eu queria fazer uma que eu sempre acho, né, a gente faz sempre uma padrão pra gente ter essa lógica de repertórios, de visões, que é meio uma pergunta de US$ 1 milhão, assim. Na tua visão, como é ser ou os desafios ou as oportunidades ou o que a gente precisa aprender para ser competitivo numa categoria tão caótica, tão maluca e tão competitiva quanto a do haircare, num país como o Brasil, que é mais caótico e mais complicado ainda? Vamos lá. Bom, eu acho que primeiro é não pensar como varejo tradicional, né? Se a gente for pensar como varejo tradicional, como eles pensam, a competição se torna muito difícil, né? Os grandes players, eles têm muitos recursos, né? E aí fica difícil a competição. Então, acho que o primeiro ponto é fazer diferente. O segundo ponto é estar onde eles não estão, né? Apesar que agora com toda essa questão de pandemia e tudo mais, acelerou bastante a transformação digital, mas pouco tempo atrás a internet era um lugar que dava para se destacar bastante, agora já não mais tanto. Outro ponto é a agilidade, né? Por serem grandes players, eles têm, né, uma robustez muito grande da operação, e quanto mais ágil você consegue ser na operação, na questão de inovação, novos produtos e tudo mais, você consegue se diferenciar. Então, eu diria que no Brasil, aqui, é muito importante você ser ágil, trazer inovação, e não pensar como os grandes players tradicionais pensam, né? Sempre conseguir trazer esse ponto de inovação e, além de tudo, pensar grande, né? Não é só porque a gente, né, somos empresas iniciantes que a gente não pode pensar grande. Então, tem que pensar, sim, em projetos que envolve não só o digital, mas que misturem toda a omnicanalidade, e por aí vai. Então, ser ágil e pensar grande, né? Então, ou seja, pensar como que a gente consegue fazer o máximo de coisas possíveis num curto prazo e com o menor recurso possível. E assim acho que a gente consegue competir com eles. Perfeito. E, meu amigo, como é que você acredita que o empreendedor desse mercado de cosmético brasileiro não seja um alcoólatra? Quando a gente começa a ter uma visão sistêmica e a gente começa a entender a complexidade que há 15 anos atrás, né, a gente, pensando no desenvolvimento do mercado, a gente disputava gôndola, né? Depois a gente começou a disputar percepção e agora a gente está todo mundo numa transformação digital que a gente, dentro de um país com letramento digital muito baixo, né? E Uhum. com muita teoria, pouca prática, né? Como é que você acredita que o tomador de decisão hoje, ele precisa, o que ele precisa aprender para que ele tire a lógica da transformação digital e esteja dentro de um ambiente
talvez nem omni, mas multicanal, sendo relevante para um consumidor que ele muitas vezes não tem nem acesso, que ele nem sabia que existia. Como é que você enxerga essa relação entre a, a lógica das tendências, né, pensando nessa relação da transformação digital no omnichannel, até nessa ultra personalização que eu acho incrível que vocês conseguem, por isso que eu sou muito fã de vocês, com a realidade muitas vezes de um país com uma maturidade competitiva muito frágil, para ser elegante. Bom, eu acho que primeiro o empreendedor ele tem que ele tem que ter muita persistência para entender o consumidor, né? A gente era é muito antigamente o pessoal achava que tinha que impor o consumo, né? Que é só ir lá, publicar na televisão e tudo mais, que você está em colocar em pontos de venda, ter a distribuição era suficiente. Agora já não é mais suficiente, né? Então a gente tem que primeiro entender realmente as necessidades desse consumidor. Acho que agora, até aí, por isso que a gente focou bastante na personalização. Acho que inverter um pouco. Agora o consumidor passa a ser, né, o responsável por ditar as regras, não mais os grandes players. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que entender a jornada de compra desse consumidor, respeitá-la. Então, muitas vezes a gente quer só vender, 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 e não é isso. Tem que educá-lo, tem que mostrar realmente os reais benefícios, educar quais produtos ali que realmente vai fazer a diferença na vida desses consumidores e na hora certa ofertar. Por isso que vem agora essa nova expressão, que já não é nem mais a omnicanalidade, né? É o fin digital, né? Que é a mistura do físico com o digital, enfim. E a gente sabe aí que normalmente um consumidor ele tem que ter pelo menos 7 touch points com a marca para, em si, tomar uma decisão. Agora, você imagina hoje, nesse mundo competitivo, que todo lugar a gente é bombardeado de informações, a gente não sabe mais o que informação é real, o que não é real, e tudo isso, e mesmo assim a gente tem que conseguir transmitir ali, né, maturidade da marca, tom de voz, tem que conseguir falar de igual para igual e tudo mais. Então, eu acho que o principal ponto é ter uma consistência, entender essa jornada com desse consumidor, ser transparente e gerar muito conteúdo de forma que faça sentido para essa jornada, né? Então, não adianta eu estar falando de um outro assunto que hoje, apesar do pessoal não ter maturidade, do consumidor ainda não ter está começando a ter acesso agora a tudo, ao dígito e tudo mais, o pessoal está cada vez também mais educado, né? O que é fake news, o que não é, o que é mentira, o que não é. Então, as marcas também estão tendo que se mexer mais. Então, eu acredito que daqui para frente a complexidade vai aumentar, porque está cada vez mais o povo está ficando educado e conseguindo entender o que é verdade, o que não é, né? Então, as marcas não estão conseguindo mais impor tantas regras. O que é ótimo, né? Um desafio para tirar da zona do Sim, sim. conforto de forma muito real. Tipo, vai ou racha e ponto. E, Caio, um outro ponto que eu queria ver com você, até pegando esse raciocínio que a gente está no ambiente digital, que eu acho um pouco complicado, até trazendo casos de trabalho mesmo, tá? A gente que mexe com estratégia. Uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a entender de diferencial competitivo e a gente divulga, a gente cria relevância para o nosso consumidor, é saber que de fato o dia que a gente lança vai ter alguém copiando. Né? E no ambiente digital, que é uma lógica de copy-paste de cansar a piada, de esmagar a piada para fazer mesmo a fórmula sempre, e ainda pegando um outro ponto que vocês, né, pegar o facão e abrir um caminho para um outro universo de percepção competitiva que muita gente hoje copia, né, até de repente até para uma relação de desenvolvimento mesmo, né, copia para em algum momento se tornar Uhum. autoral. Como é que vocês conseguem se manter competitivo? Não só criar, mas se manter dentro de um ambiente de muito fácil cópia. E qual que é o problema da cópia? Não é simplesmente a cópia do modelo de negócio, mas é a nuvem que se forma na tomada de decisão do consumidor, porque daí a gente para de falar de valor, se a gente para falar de preço, né? Porque por que eu vou pagar X na Just for You se o outro que fala, que conta a mesma história Uhum. e faz a mesma coisa,
pega X menos. Então, como é que vocês se mantêm relevante nessa jornada tão maluca que é ser digital? O digital, né? Legal. Não, de fato acontece. Eu acho que um ponto, se tem pessoas copiando, seja modelo de negócio ou realmente fazendo copy-paste ali, literalmente, do modelo de negócio ou dos produtos, etc. Tal, quer dizer que tem algo bom, né? No sentido que, pô, estamos no caminho certo. Tem consumidor para isso, ainda mais se tratando de alguma coisa nova e tudo mais. Então, quer dizer que o mercado tá apontado para o lugar certo. Por outro lado, eu vejo que o mercado brasileiro e dos principais países é enorme do ponto de vista de cosmético, hair care e tudo mais. Então, pô, você sabe aí, cosmético é muito grande. No Brasil, a competição, eu acho que nesse sentido, eu acho que ele ajuda, tá? Se for bem feito, no sentido de ajudar a educar. Né? Então, poxa, vamos mostrar para as pessoas que um produto personalizado pode ajudar. Você consegue usar um produto ao invés de 5. Então, tem uma série de benefícios. Então, quando a competição é saudável, quando pessoas contam de uma forma saudável, eu acho que é ok. O ponto de atenção é quando as pessoas começam a queimar o mercado, né? No ponto de vista, pô, essa pessoa não está atuando da melhor forma com a vigilância sanitária, então pode-se causar uma impressão, produtos personalizados têm problema com vigilância sanitária, e por aí vai. Então, do ponto de vista, quando é uma competição saudável, quando as empresas elas vão juntas se matando, né, esse novo ambiente, mostrando para o consumidor, acho que é saudável para todo mundo ganha um share de mercado que não existia. Agora, o ponto de atenção é quando empresas que, né, não são sérias e contam mentiras e por aí vai, eu acho que isso é um ponto de atenção que acaba queimando o modelo de negócio. Mas isso tem em todo modelo, né? Então, acho que não é ali especificamente desse mercado nosso de personalização. Mas eu acredito muito que a competição é bom tanto para o consumidor quanto para as empresas. Perfeito. E pegando um ponto que você falou de modelo de negócio, eu acho muito interessante. Eu adoro dar uma canelada, principalmente em cliente que chega e fala: não, eu preciso vender mais, eu preciso fazer isso, eu preciso criar relevância, eu preciso criar diferencial. Show! O cara quer investir na comunicação. E esquece que tem uma lógica produtiva que, se ele escalar, não pode dar ruptura, né? E Sim. geralmente é o que acontece quando você escala só a comunicação. Eu queria ver com você, assim, como é que vocês se prepararam para essa possível escala, e que essa escala, possível não, desculpa, real escala que vocês tiveram, mas pensando ali no começo, e a gente conversou isso um pouco na live que a gente fez, eu achei super legal, de já se preparar para ser competitivo, e não querer ser competitivo e arrumar o avião no meio do caminho com puta risco de ruptura. Como é que vocês criaram essa forma de pensar de, legal, tem uma lógica, tem uma inovação. Essa inovação é escalável. Para ser escalável, eu preciso ter estrutura produtiva, eu preciso ter logística, eu preciso ter uma porrada de coisa para além de um modelo simplesmente de relação entre consumo, P&D e consumidor, né? Para fazer essa transição. Como é que foi essa alquimia? Tá, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é que a gente, né, uma empresa nativa digital, agora não mais, estamos indo para o PDV, mas a gente nasceu digital e a gente nasceu totalmente verticalizado. Perfeito. Então, toda a cadeia é nossa, menos a logística. Então, é um grande diferencial que a gente não fazia a produção com, não fazia a produção com terceiristas. Então, isso já me deu um controle da operação. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente pensou para não ter esse problema de ruptura. O segundo ponto foi, sim, que no começo a gente fez algo para entender, então a gente fez muitos testes pequenos, que isso é o modelo de Lean Startup, fazer bastantes testes ali, testa pequeno, né, erra pequeno e acerta grande. A hora que a gente chegou no modelo de negócio que era viável ali, que a gente conseguiu encontrar o produto market fit, a gente realmente investiu. Então, a gente saiu de um lugar que tinha 300 metros quadrados para um lugar que tem 13 mil metros quadrados. Né? Então, isso já nos proporcionou ali ter uma infraestrutura para suportar toda essa questão de crescimento. Lógico, nesse meio tempo a gente conseguiu alguns investidores e tudo mais, que nos proporcionou investir nessa infraestrutura.
Mas a minha dica e o que eu falo é pensar no começo do modelo de negócio. É muito importante errar pequeno para acertar grande. Eu acho que não tem que ter medo do erro. Essa cultura de Lean Startup erra, acerta, coloca o cliente no centro, entende o que ele realmente precisa, e aí deu para ter uma ideia de escalabilidade, deu uma ideia do que fazer, né, da onde direcionar e para onde a empresa tinha que apontar. Na hora que a gente entendeu como que isso ia funcionar, a gente realmente investiu pesado em infraestrutura. Então, acho que foi assim que a gente se precaveu para não ter ruptura na produção. Perfeito. E um ponto que eu acho legal que vocês colocaram é bem essa lógica do Lean dentro de uma visão prática, né, e não teórica. E eu queria ver com você, como é que você sente que é a maturidade dos tomadores de decisão para transformar teoria de guru, até guru metido a besta, que é aquele maluco que vive, tipo, meu, na Quinta Avenida, fala para você fazer isso, só que ele não tá na operação fazendo, né? Então, Sim. é um metido a Kotler, que acha que é incrível. E com a realidade do mercado brasileiro, como é que você sente essa maturidade? Falar, gente, vamos sair da teoria? Vamos, de repente, fazer um excelente arroz com feijão, que vai dar muito bom, que ainda falta? Você acha que a gente está num caminho interessante ou a gente ainda está muito mais numa abstração de um possível Eldorado, Uhum. e ainda tem um abismo prático, operacional, logístico, estratégico e de arroz com feijão para fazer com que esse Eldorado aconteça? Legal. Eu acho que esse é um ponto excelente de discutir. Eu acho que falta, sim, a gente fazer o pão francês bem feito, né? O arroz com feijão. Acho que é do ser humano, acho que querer sempre pensar lá na frente. Então, já quer pensar na Ferrari e não fez nem o patinete. Uhum. Então, eu acho que falta uma maturidade enorme. Os empreendedores, eu acho que já melhorou muito. Eu acho que já começou a ter acesso. Todo mundo tem mais vontade de empreender cada vez mais, menos medo. Acho que isso a gente já ganhou bastante. Mas ainda na hora de pôr a mão na massa, é muito diferente da teoria, né? O pessoal sempre quer fazer o que gosta de fazer, não o que tem que ser feito. Acha que tudo tem fórmula mágica. Muita gente vende na internet, né? Fórmula mágica. Pô, é só fazer isso, essa equação que vai dar certo. E não é, né? É muitos altos e baixos. Eu brinco que é uma montanha-russa diária. Empreender no Brasil. Você acorda com uma boa notícia, na hora do almoço já tem uma notícia que não deu certo, no final do dia você está subindo de novo e tem que lidar com tudo isso. E tem, no nosso caso, ele tem vários tipos de barreiras de entrada, questões de vigilância sanitária, questões de mercado, questões de. No nosso caso ainda, que a gente fala que a gente é uma startup de tijolos, né? A gente não é só uma empresa de tecnologia, a gente tem uma empresa de tecnologia e uma fábrica, né? Uma linha de produção. Então, os desafios ainda ficam maiores ainda. Mas eu acho que o Brasil já evoluiu muito, mas ainda assim tem um abismo entre o que é o realmente empreender, pôr a mão na massa e ali do que as pessoas falam, né? Então, hoje é natural. As pessoas falam por aí como ganhar dinheiro, sendo que só ganhou dinheiro vendendo como ganhar dinheiro, né? Então, tem um abismo aí. O Brasil acho que é muito carente nesse sentido, né? Mas está cada vez mais se educando, cada vez mais crescendo. Mas ainda acho que o brasileiro ele é muito carente, ainda por isso que ainda acaba sendo consumido esse tipo de conteúdo. E um outro ponto que eu queria ver, até usando um pouco da tua visão de gestão, Caio, qual a importância de uma cultura organizacional para sustentar essa inovação, para sustentar essa competitividade? Porque também uma coisa que eu vejo que o empreendedor muitas vezes esquece é que não adianta ter narrativa, não adianta ter discurso se a cultura não sustenta. Né? Sim. Como é que é a cultura Just for You? Como é que você construiu essa cultura ágil, com essa possibilidade rapidíssima de adaptação, de entrega, de valor, de interação, sem perder a essência? Né? E isso é muito difícil, né? Essa rápida adaptação sem perder a essência, saber aonde vai atirar sempre. Como é que foi essa construção e qual a importância da cultura organizacional para a gente ser competitivo de fato? Acho que cultura é uma das coisas mais importantes, se não a mais. Mas realmente é um desafio enorme. A gente, desde o começo, pensou em cultura, criou-se uma cultura que a gente imaginava, né, entre os fundadores. Porém, quem faz a cultura
são as pessoas que estão ali no dia a dia, né? A gente tenta, mas no dia a dia. Então, imagina só, a gente tinha, antes da pandemia, começou com 3 funcionários, depois, antes da pandemia, tinham 7, e após a pandemia, a gente chegou a 50, né? Agora estamos com quase 70. Então, a nossa cultura foi criada no meio dessa loucura, contratando gente remoto. A gente nunca imaginou, a empresa não foi criada para ser remota, apesar de que hoje a gente tem esse modelo híbrido, e tivemos que se adaptar a tudo isso. Então, a cultura foi criada em cima disso, né? As pessoas que estavam ali foram criando essa cultura e com base no que a gente imaginava lá atrás. E se a gente não tivesse esse pensamento de cultura, esse pensamento de cuidar disso e tudo mais, chegar nos objetivos ficam cada vez mais difíceis, né? Então, eu acho que a cultura organizacional, a cultura dos fundadores, é uma dos pontos mais importantes para suportar essa loucura que é empreender no Brasil, né? Porque hoje, ainda mais hoje, se você observar as pessoas hoje, com essa questão de internet e tudo mais, depende do ramo, as pessoas simplesmente trabalham de casa e elas trocam simplesmente de aplicativos, né? De Slack, enfim, de qualquer comunidade que estão trabalhando online. Se elas não querem mais, se elas não gostam mais, elas vão para outro do dia para a noite. Elas não sentem nem mais o físico. Então, se você não tem uma cultura legal, que agora é mais difícil ainda, que é uma cultura digital, né? Fica difícil você até reter funcionários. Então, é excepcional, é muito importante ter esse pensamento, pensar na cultura e deixar muito claro e transparente para as pessoas que estão ali nessa jornada com você. Perfeito. Até que tem uma. Acho que é a única frase de guru que eu gosto, que é do Kotler, que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? E é muito importante a gente aprender a saber lidar com gente, porque aqui no final das contas, quem resolve o rolê todo são as pessoas que estão lá dentro, né? Se a gente for para pensar, as empresas são feitas de pessoas e processos. Perfeito. Que muda qualquer empresa são pessoas e processos, né? Então, tá aí. Nada mais muda, né? Pessoas e processos. Perfeito, perfeito. E, meu amigo, eu queria ver com você uma coisa que eu acho que o processo de personalização ele é muito interessante, até para a gente falar de inclusão da diversidade, quando a gente tem, né, uma dinâmica capilar no Brasil complexíssima, e ao mesmo tempo, né, um volume de pessoas que não necessariamente pensando em acesso financeiro, tá? Mas pensando em acesso a um produto que seja condizente com o cabelo, que não seja o padrão, não vou citar marcas, mas aqueles padrões de cabelo que parecem na Globo, tá? Coisas distintas, vamos pensar em mundo real. Como é que você sente o papel da personalização nesta inclusão? Tá. Bom, desde que a gente começou, a gente percebeu que tinha muito mais personalidades, muito mais perfis de cabelo. Quando eu falo personalidade, é que também a personalidade da pessoa, a rotina da pessoa envolve naquilo. Né? Então, isso tem tudo a ver com a personalização, desde classe social, etc. e tal, influencia, né, no tratamento do cabelo, e o cabelo é saúde. Né? Ele, além da autoestima, do bem-estar, que isso é uma saúde mental, ele também tem saúdes ali que refletem no couro cabeludo, na pele e tudo mais. Então, a gente percebeu que tinha muita coisa para fazer. Então, você imagina só, desde localização de onde a pessoa mora, se ela mora numa região mais litorânea, é um tipo de cabelo. Se ela mora numa região mais fria, é um outro tipo de produto que precisa ali. O tipo de alimentação influencia também, né? A rotina, se faz exercício, se não faz exercício. Então, se a pessoa tem mais condição ou menos condição, tudo isso influencia. Então, a gente, desde a criação do algoritmo, a gente entendeu que essa hiperpersonalização, né, que a gente chama, que não é só uma sugestão de produto A, B ou C, ela faz muito sentido para ajudar, né, ali na vida das pessoas. E a gente também sempre prezou por quantidade de ativos, né? A gente não queria só claimar os ativos para falar que tem. A gente queria realmente
fazer com que os ativos fizessem a diferença ali no uso, né? Então, a gente queria trazer saúde capilar para essas pessoas, a gente queria ajudar essas pessoas a terem mais autoestima e tudo mais. Então, acho que o processo de inclusão faz total sentido para o processo de personalização, né? Tanto para incluir por tipo de cabelo, então aquela pessoa que só queria usar o cabelo liso, ela poderia agora, fazer uma transição capilar e ter um tratamento legal para se sentir legal com o cabelo natural dela e por aí por diante, né? Então, para nós, essa hiperpersonalização não só do produto, né, do cabelo em si, mas da rotina, da classe social, do que ela se alimenta e tudo mais, faz sentido totalmente. Perfeito. E para a gente fechar com chave de ouro, meu amigo, e sempre com muito pesar, que é sempre muito bacana conversar com você, é sempre uma escola ambulante, né? É incrível isso. Meu amigo, queria pedir a gente duas gentilezas, tá? Primeiro, Claro. uma dica e segundo, um puxão de orelha. Que dica você daria para quem entendeu aquilo que você falou e tá a fim de falar, cara, legal, eu quero ser mais competitivo, eu quero ser mais ágil, o que eu faço? Qual o próximo passo? O que eu faço quando fechar o vídeo? E o puxão de orelha daquele tipo tomador de decisão, falar, eu já faço, papagaiada nenhuma, né? Mas não precisa, isso daí tudo é frescura. Antigamente a gente não se fazia, não vamos mudar agora o que já foi feito bem feito. O que você falaria para essas duas figuras? Vamos lá. Acho que dica que eu acho que só consegue inovar quem erra, né? E essa cultura do erro, acho que é muito importante deixar os colaboradores, as pessoas que estão em volta, errarem. É óbvio que não é errar grande, não é rasgar dinheiro, mas pensar como que eu posso errar? Como que eu consigo testar, né? Fazer testes pequenos para conseguir fazer de forma diferente. Porque se, imagina só, as pessoas que trabalham, se elas errarem, você for lá massacrá-las, falar que, poxa, errou, tal, isso é inadmissível, como que elas vão fazer algo diferente? Elas vão fazer do jeito que sempre fizeram ou do jeito que mandaram elas fazerem, né? Então, como você quer um resultado diferente, um resultado de inovação? Acho que a cultura do erro tem que existir, né? Pelo menos criar alguma metodologia de estimular essa cultura, né? Em algumas áreas, começar a pensar diferente, e se a gente fizer isso, fazer alguns testes ponderados e ir aumentando essa carga até que a empresa crie uma cultura realmente de ser ágil. Então, eu não preciso, às vezes, ficar um ano criando um produto para depois testar, para depois lançar. Poxa, hoje um ano a tendência já mudou, as pessoas já não querem mais. Então, como que eu posso fazer? Eu vou pegar um pequeno nicho de pessoas, eu vou testando aos poucos, vou mudando esse produto até que ele fique realmente minimamente viável, e aí eu ponho em venda, e aí sim escalo, mas para isso eu vou ter que errar, né? Se eu tiver medo de errar, a tendência passou e por aí vai. Um puxão de orelha se a gente fizer tudo realmente como sempre fez, a gente não vai ter o resultado diferente, né? Eu acho que é muito fácil pôr a culpa no governo, na concorrência, nos funcionários. Tá vendo? Os funcionários não é culpa deles, não fazem nada, não vendem, culpa que não tem dinheiro, culpa que não tem crédito. Eu acho que dá para fazer sim, dá para atrás de crédito, dá para se especializar, educar os colaboradores, dá para contratar, sim, o mercado está competitivo, mas dá para criar uma cultura e conseguir contratar pessoas boas que vão ajudar. Então, o puxão de orelha é que realmente não colocar a culpa no segundo ali, mas se olhar, entender o que dá para ser feito e fazer. E vai errar, vai acertar e por aí vai. Não ter medo de errar de novo. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Queria te agradecer de coração, Caio. Mais um papo fantástico. E queria agradecer também aos que ficaram até o final aqui dessa entrevista. E, meus amigos, muito em breve, mais um papo incrível na Atualidade Cosmética Entrevista. Até já!